e tomamos a liberdade de sentar no seu colo divino, para, através dos ensinamentos que sairão do coração e da alma da nossa companheira Sônia, possamos estar mais alegres, mais unidos, para evangelizarmos a nós e aos pequenos também. Nos dê a sua paz, Senhor Jesus, e esteja conosco para sempre. Que assim seja. Boa tarde. Boa tarde. Agora é o meu boa tarde. Para quem já viu, né? Reforçando o que a nossa companheira falou. Na realidade, nós somos, em matéria de evangelização, nós somos e seremos sempre inexperientes. E aí, acompanhando a belíssima prece da nossa companheira aqui, né? Vamos tentar sentar no colo de Jesus hoje para ver se a gente extrai valores da alma para a gente fazer um trabalho. Eu vou pedir a vocês que venham todos para a frente, mas que elejam um parceiro e fiquem de frente com ele. Ana, vem cá. Por favor. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão ficar nessa posição aqui, ó. Um olhando para o outro. Vem cá. Ai, pode escolher um parceiro que vocês acharem melhor, que tenha mais afinidade, que tenha mais sintonia. Pode achar. Tem que vir a par. Quem tiver sem par. Deixa eu chamar a Celina. Eu vou você não. Tá faltando gente. Isso. Uma das maiores características da evangelização é a alegria. Quem não tem alegria não pode evangelizar. Tá? A evangelização é caracterizada exatamente pela alegria de evangelizar. Tem que ser gostoso evangelizar. Enquanto eu me senti constrangido, enquanto eu me senti acabrunhado, enquanto eu ainda tiver dificuldade, eu faço por obrigação, seria melhor rever os meus valores. Porque a evangelização é um ato maravilhoso. É o ato de preparar o homem para o futuro. Né? Então tem que ser um trabalho bem feito. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, eu e a Ana. A brincadeira é assim. Eu vou falar 6 palavras. Quando eu terminar, eu vou fazer isso, ó. Vocês terão que dizer uma delas imediatamente. Tudo bem? Peraí que não acabou, não. Vai falar olhando pro parceiro, tá? Olhando pro parceiro. Mas é o seguinte, presta atenção. A brincadeira ainda tá no meio do caminho ainda, tá? Eu vou falar assim, ó. Paciência, estudo, amor, compreensão, dedicação e sintonia. Aí, Peraí, desempolga. De novo, era só um teste. Tá? Gostou, bonitinho? De novo, não é para falar agora, é só para vocês entenderem a mensagem. Paciência, estudo, amor, compreensão, dedicação e sintonia. Aí eu vou fazer isso. Quando eu fizer isso, você vai olhar para o companheiro imediatamente após eu ter batido palma e vai dizer a palavra para ele. Tudo bem? Uma. Só pode escolher uma. Com um detalhe. Tem que ser a mesma que está na cabeça do companheiro. Outro detalhe. Eu só inicio a palestra depois que todos tiverem concluído a palestra. Então vocês acabam de assumir uma responsabilidade gigantesca. Tá? Nós vamos ficando aqui fazendo essa brincadeira até 6 horas da tarde. E eu posso voltar outra vez. Eu não ligo. É só uma questão de agenda, então eu posso voltar. Tá? Mas nós vamos ficar. Não existe evangelização sem estudo, sem amor, sem paciência, sem compreensão, sem dedicação e sem sintonia. Se nós não fizermos esse
preenchimento, não dá para começar a evangelização no momento. Tudo bem? Podemos começar? Então tá. Não pode cutucar a mãozinha do outro, assustar. Não pode marcar a palavra, nem piscar, tá? É espontâneo. Eu vou falar ela de trás para frente, em ordem normal, vou falar do meio para as beiradas. Vocês vão continuar escolhendo, tudo bem? Podemos começar? Podemos. Quer chamar o doutor Bezerra Menezes? Já está aqui? Já está aí? Meu parou, eu chamei, ele resolveu. Então vamos lá, eu vou iniciar uma vez, a Ana faz a segunda, tá? Já começa olhando nos olhos? Nos olhos do parceiro. Se nós olharmos, nós não vamos tirar, se não estivermos olhando no olho do parceiro, tá? Vamos lá. Paciência, estudo, amor, compreensão, dedicação e sintonia. Amor! Não acertou, de novo. Agora, Estamos em sintonia. vamos vibrar para os companheirinhos? Amor, compreensão, dedicação, sintonia, estudo, paciência. Ô, gente, vamos deixar o presidente da casa passar vergonha. Ajuda aí. Vamos vibrar. Pode. Sintonia, paciência, estudo, amor, compreensão, dedicação. Dedicação. Você tá longe, eu passei esse trabalho pra frente. Eu e você só não tem Vamos vibrar. Vamos fazer. Vamos vibrar. Vamos. Podemos fazer isso, né? Tá mordendo a gente. mais uma? Até você vai ver. Dedicação, sintonia, paciência, estudo, compreensão, amor. Sintonia, dedicação, compreensão, amor, estudo, paciência. Vamos vibrar. Eu tô achando que a vibração de vocês está muito boa, não. Vamos lá. Chama o doutor Bezerra. Já começou agora? Você vai botar o negócio? Você vai botar primeiro? Não, eu tô na Ajuda. Vamos lá. Compreensão, paciência, dedicação, estudo, sintonia, amor. Você não acha nada. Não, eu vou tratar de evangelização. Firme, propósito, sintonia. Amor, estudo, paciência, sintonia, dedicação, compreensão. Paciência. Vira de lugar, troca. Faz alguma coisa. Pressão não, não pode existir pressão não. Dedicação, compreensão, sintonia, paciência.
Comunicação. Eu fiz com 160 pessoas em Ipatinga. Tinha gente chorando, porque não acertava de jeito. Gente, isso é evangelização. Se não houver sintonia, se eu não procurar no companheiro, não adianta. Nós vamos fazer um investimento errado, porque a gente começa a dar uma noção para a criança e depois a gente já se abandona. É muito comum a gente falar, não vai evangelizar, não é isso que eu quero, não. Depois de já ter formado um grupo, a responsabilidade da evangelização é semelhante à responsabilidade que nós assumimos, semelhante àquela lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual eu me comprometi com Jesus. Então quando chega aqui eu tenho que procurar o requisito que eu criei lá no plano espiritual para fazer o trabalho de evangelização. Evangelizar é o maior ato de amor que acontece hoje no planeta. Principalmente com as calamidades que nós estamos vivendo. O ato maior de amor é a evangelização. Tá? Preparar a nova alma para o trabalho é a primeira e a maior situação que nós devemos procurar. Tudo bem? Vamos de novo. Agora vai. Nós vamos finalizar. Sintonia, paciência, dedicação, estudo, compreensão, amor. Paciência. Calma. Calma. Amor, compreensão, dedicação, sintonia, estudo e paciência. Amor. O amor venceu. Olha o nome do romance, o amor venceu. Então foi assim. Ó, é mais ou menos isso que significa evangelização. É passar por cima das dificuldades, né, das dificuldades, entendendo que nós estamos debaixo de um compromisso. Tá? Estamos no momento de evangelizar. E aí o que a gente quer trabalhar com vocês? Esta é a importância da evangelização. Olha o que a espiritualidade traz pra gente acerca do sentido de evangelizar. Jesus, o que faz na área da evangelização e da juventude no Brasil sobre a denominação de evangelização espírita infanto-juvenil é a transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica pregada por Jesus, que foi apontada pelos espíritos superiores, que trabalham na codificação como modelo de perfeição para toda a humanidade. O que é evangelizar? O que é evangelizar? É uma pergunta. O que é evangelizar? Quem é evangelizador? Que levanta a mão para mim, por favor. Não, somos evangelizadores. Lá em João capítulo 10, depois de Jesus ter trabalhado a questão do bom pastor, ele faz uma referência muito positiva. Este mandato recebi de meu Pai. O evangelizador é alguém que tem carta de comando para evangelizar. Agora eu estou fazendo a pergunta. O que é evangelizar? Mostrar Jesus para o outro. Reapresentar Jesus à infância. Isso é evangelizar. Por que reapresentar? Porque nós já fomos apresentados ao Cristo várias vezes. Mas nós não fazemos o reconhecimento desse Cristo. A evangelização infanto-juvenil hoje é esta reapresentação. Estamos reapresentando. Para reapresentar Jesus à criança, de que eu preciso? Conhecer Jesus. O problema nosso tem sido este. Eu não conheço o elemento que eu estou apresentando. Essa tem sido a nossa maior dificuldade. Na verdade, eu ouço falar de Jesus. Qual é a maior imagem que nós asseguramos de Jesus? Qual é a maior imagem que a gente assegura de Jesus? Não. Qual é a maior imagem? Quando você fala em Jesus, qual é as imagens que vêm na nossa mente? Jesus crucificado. Jesus evangelizando. Tudo bem. Montanha. Jesus na montanha, positivo. Mas só um outro quadro. Jesus na manjedoura. Quando você fala em Jesus, pode perguntar a qualquer criança, né? Onde Jesus nasceu? Eles sabem. Como é que Jesus morreu? Todo mundo sabe. Nós passamos a nossa reencarnação mentalizando os dois quadros existenciais de Jesus. O nascimento na manjedoura, mostrando o símbolo de pobreza e não de humildade, porque é assim que a gente vê. A gente teria que ter enxergado a humildade, mas a gente só vê o símbolo de pobreza. E a crucificação,
que é a libertação da tarefa que a gente só enxerga como sofrimento. Está chegando a época agora de crucificar Jesus de novo, né? Assim? Que é o final é o início da Páscoa aí, todo mundo vai fazer isso, sexta-feira da Paixão, e aí a gente vai vivenciar esse quadro novamente, como se nós estivéssemos lá no monte, criando o mesmo precipício que nós criamos para nós na frente de Jesus. Então, a postura nossa deveria ser diferente. Como a gente reapresenta Jesus? A nossa criança. Jesus, aquele que nasceu, cujo o maior símbolo é a humildade. Se não desenvolvermos a humildade, não atingimos o ápice da evolução. Tá? Quando você sabe que o elemento é evoluído? Quando ele adquire a humildade. E quando o Espírito tem autoridade no planeta, no universo perante Deus? Quando ele se liberta da matéria e se envolve no plano espiritual, que é o momento da crucificação. Então nós temos que desenvolver estes requisitos em nós. Apresentar Jesus como alguém que nasceu para dar esse espaço à humanidade e dar liberdade ao espírito de ação. Quando você desliga da matéria, que é a crucificação. Esse deveria ser o nosso papel. Para isso eu preciso conhecer Jesus. E o que eu conheço de Jesus? O que eu conheço de Jesus? Então eu teria que conhecer as passagens do Cristo. Tá? Eu preciso de uma Bíblia. Tem fácil aqui? Eu vou fazer uma brincadeira rapidinha com vocês. Esses é Bíblia aí mesmo não. que eu quero, Aí tá? não tem não. Bíblia. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mas eu queria que vocês me respondessem bem rápido, tudo bem? Só para fazer uma avaliação do nosso conhecimento. De como que nós estamos. Para a gente apresentar este homem à humanidade e ter certeza que as criaturas, as crianças, receberão esta informação e lidarão com ela, podendo influenciar almas outras, do qual elas terão contato. Então vamos lá. Está em João capítulo 3. De que eu estou falando? Pois é. João capítulo 3. De que eu estou falando? Hã? Que dica? Eu já dei João capítulo 3. Você tem. Falando sobre? Não. Essa é a nossa preocupação. Sobre a missão de João e a missão de Jesus, do batismo, do Jordão. Não. João capítulo 3. Hã? Onde está o seu tesouro? Um dos maiores fatores para o espírita. Eu não posso trabalhar a doutrina espírita sem esse requisito. De que nós estamos falando? João capítulo 3. Reencarnação. Então, de que ele está falando? Qual que é a passagem? João capítulo 3. Nicodemos. Está em Mateus capítulo 7. Depois das bem-aventuranças que estavam no 5 e antes da missão que estava no 10. Né, 7, não, 17. Mateus capítulo 17. Essa é a nossa preocupação. Não é que a gente tenha que ter decorado, não. Mas eu tenho que conhecer o Evangelho. É um fator do qual as casas espíritas se preocupam muito. A passagem tem a ver com um fator pelo qual as casas espíritas têm um enorme carinho. Tá vendo? Ó, presta atenção. O que se faz na área da infância e da juventude no Brasil sob a denominação de evangelização espírita e infanto-juvenil é a transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica. Mateus capítulo 17. Falando de... Vamos fazer uma familiaridade com o Evangelho de Jesus. Porque ele está falando sobre a transfiguração de Jesus. A
transfiguração tem a ver com mediunidade. Tá? Querem mais? Ou tá bom aqui? O texto está muito Só chefe. Não, isso é colocar na cara. Por que Não, é importante imagina um saber. médico, mas imagina um médico que queira fazer uma cirurgia do coração, ele é cardiologista e ele é cirurgião cardíaco, e aí ele vai fazer uma cirurgia e ele desconhece todos os padrões ou alguns dos padrões fundamentais para fazer a cirurgia. Quem é que deita naquela cama? Né? Ó, eu sou ginecologista, mas eu vou te operar do coração. Uai, esquisito, não? Qual que é a sensação? De insegurança. O que nós vemos hoje na evangelização são elementos com muito boa vontade, mas muito pouco conhecimento. Fazendo um trabalho de evangelização, falando de Jesus, preparando esta alma para sobreviver à matéria, porque é o processo evolutivo de cada criatura, e com recursos parcos. E as casas espíritas adotando isso com naturalidade. Não, o que importa é a boa vontade. Não, o que importa é o conhecimento aliado à boa vontade. Todo evangelizador tem que estudar e estudar muito para falar de Jesus, para fazer com que aquele espírito conheça as entranhas do Cristo e as modifique. Nesse período de carnaval, a gente foi chamado a trabalhar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu já tinha lido o livro várias vezes, mas eu nunca tinha pegado o livro para estudar. Eu cheguei à conclusão que se o evangelizador não lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vai ter dificuldade para fazer a evangelização. Porque o livro, ele fala da formação de um trabalhador, ou de vários trabalhadores, ou de trabalhadores, de pessoas que descem na governância junto com Jesus, finalizando na condição de espírito renovado. Você vê espíritos que erraram profundamente lá atrás, e que foram chamados, como Longino, né? Foram chamados a administrar uma tarefa de peso junto a Jesus. E aí eu fiquei me perguntando, tá, eu não evangelizo porque eu sou inferior. E Longinos? Todo mundo sabe quem que é Longinos, não sabe? Aquele que enfiou a... Dom Pedro. Aquele que enfiou a lança no peito de Jesus. No peito de Jesus. Chamado por Jesus a realizar uma tarefa de evangelização no planeta, que seria a função que ele desenvolveria na condição de Dom Pedro, e ele fez esse trabalho e Jesus prometeu para ele, se você realizar bem, será a sua última reencarnação no planeta. Tudo bem que ele veio fazendo uma mudança de lá até chegar naquela condição, mas ele ainda se sentiu o homem que tinha lançado Jesus à morte. Assim como nós. Não é assim que a gente se sente? Quem sou eu? Ah, Sônia, você tem condição de fazer? Ah, eu sou tão pequenininha. E aí Jesus deu essa tarefa para Longinos e ele fez a tarefa, desempenhou a tarefa. A nossa literatura hoje, né, está revendo se Dom Pedro foi mesmo aquele espírito mal entendido que todo mundo achava que tinha sido, né? E muitos estão encontrando hoje uma versão totalmente diferenciada daquele Dom Pedro para o Dom Pedro de hoje. Demonstra-se que ele fez um excelente trabalho. Tudo por quê? Porque houve comprometimento. Na evangelização infanto-juvenil, eu preciso abraçar o trabalho, mas sabendo que vai me ser exigido comprometimento com a tarefa. Muito estudo. Estudar as obras de André Luiz, todas, lê-las e estudá-las, para que eu possa entender o significado de espiritualidade. A gente às vezes consegue ver evangelizadores que são muito evangélicos e pouco informados com relação à doutrina espírita. Não tem separação não, tá, gente? Não tem doutrina espírita e evangelho não. Mas no aspecto filosófico, às vezes as pessoas estão muito mais voltadas somente ao filosófico da informação. Ou então aqueles que são muito filosóficos e não têm conhecimento do evangelho. Eu preciso falar deste homem Jesus, o que ele fez, como ele fez, para que eu motive no coração da infância uma esperança que nós adultos já perdemos.
nós já perdemos a esperança no progresso espiritual. Isso não é bom. Eu preciso continuar acreditando que esta casa é de quem? De quem que é essa casa? Eu acho vocês assim muito... Fala, de quem que é essa casa? Ah, não, vou perguntar de novo. De quem é a casa terra? Do Cristo. Não, responde igual menino. Gente, de quem é a casa terra? Jesus! Aí, a terra é de Jesus. Jesus é o governador da terra. Tudo que está acontecendo no planeta está sobre a sua visão. Nada de desesperar. Participar com Jesus. Administrar com Jesus. Sem desespero. O que está nascendo em nós hoje é o desespero. Como se esta casa estivesse em nossas mãos. E nós estamos passando isso para as crianças. Elas também estão perdendo as esperanças. Eu estou realizando um trabalho com crianças de risco. Só um trabalho com crianças de risco. Para variar, né? E hoje eu estou com um grupo de crianças de risco. Literalmente de risco. Eu levei um ano para tentar chegar naqueles corações e realizar um trabalho que eu conseguisse fazê-las entender o significado da doutrina espírita na vida delas. Eu não consegui. Um ano sistemático. Tudo que eu criava desmanchava-se. Elas desmanchavam, os próprios evangelizadores desmanchavam. Eu resolvi trabalhar o evangelho. Só o evangelho. Eu comecei em fevereiro, por causa das férias, né? Que o pessoal acha que pode tirar férias de Jesus. Eu não consigo entender isso não, mas tudo bem. Cada casa funciona do jeito que pode, né? Mas não concordo também não. Férias a gente devia tirar da vibração negativa, mas o pessoal resolve tirar 30, 40 dias de folga de Jesus. Aí tiraram as férias, eu comecei em fevereiro. Em 2 meses já se surgiu o efeito. Porque o Cristo, ele faz essa modificação. Ele, quando você permite que ele entre no coração da criança, ou do nosso coração, ele faz essa modificação. E é isso que a gente quer colocar como o momento é agora. Evangelize. Apresente esse Cristo verdadeiramente para a criança. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá? Nas mesmas bases que Jesus apresentou Deus para nós. Legal, né? Então, por exemplo, o que mais nos irrita hoje? O que mais nos irrita hoje? Na verdade, tudo, né? Tudo. Mas, por exemplo, cita coisas que nos incomodam absurdamente. Hã? Trânsito. Era exatamente nele que eu estava pensando. Trânsito. Nós estamos estressadíssimos. Já foi comprovado cientificamente que nós estamos adoecendo por causa do trânsito. Fizeram umas pesquisas lá em São Paulo e foi comprovado que as criaturas levaram o estresse acima do normal, que já estava sendo desenvolvido, e as criaturas estão tendo crises alucinantes em virtude do trânsito. Tá? Levando a gente a qual ação? No que o trânsito leva a gente? A violência. Os 10 mandamentos é a inibição da violência. Foi assim que Jesus apresentou Deus para nós. A gente estava vendo Deus de forma violenta, o Senhor bravio, né? Aquele homem que se você não obedecesse, aquele ser que se você não obedecesse, você seria punido, olho por olho, dente por dente. Então o Cristo elaborou um processo em que ele trabalhou o nosso interior, fazendo algumas obstruções naquilo que nós considerávamos natural, e aí essas obstruções fizeram com que eu visualizasse Deus de forma diferente. Então Moisés veio colocando para a gente os 10 mandamentos. Primeiro, não perder a esperança cultuando imagens, porque é assim que a gente faz. Eu estou dizendo isso para o evangelizador, porque o evangelizador precisa dizer isso para a criança.
Não cultuar a imagem. Quando você perde a esperança, você apela para outro processo, não é assim? Não acredito mais em Deus, então eu vou pela linha da violência, eu passo a acreditar na violência. Se eu não reagir, eu não vou conseguir ser a pessoa que eu quero. Fazer o que eu quero. Então eu estou cultuando imagens. Imagem da agressividade. Então ele fala, afasta a possibilidade de você criar uma outra imagem que não seja aquele que te criou. Determinação de Jesus. Quem me criou foi Deus. Eu tenho na minha corrente espiritual todas as bases de Deus. Então eu tenho que, diante das dificuldades, procurar esse Deus aqui dentro. Estou vivendo uma calamidade. Para de olhar para fora e olha para dentro. Você vai encontrar Deus dentro de si e Ele de dentro vai te organizar. Isso que a gente tem dito às crianças. Comecei a dizer isso para elas. Ah, tia Sônia, porque meu lar é assim. Não é o seu lar que é assim. É você que é assim. É você que... Não, tia, mas minha mãe mexe com droga. E daí? Você mexe com droga? Não. Por que você está incomodado tanto? Porque a reminiscência está em você. Quem te garante que não foi você que levou sua mãe a viver o quadro que ela está vivendo hoje? É, filho. Nós não temos uma única? Não, vida nós temos uma só. O que nós não temos é uma única? Não. Existência. Paulo de Tarso. Nós temos uma vida e várias existências. Tá? A vida é uma só mesmo. Os evangelhos estão pegando a gente aí, né? Porque Paulo falou que é uma vida só, é uma vida só. Então a gente fala com a criança, você não tem uma única existência. Se você está hoje vinculada com a sua mãe, com seu papai, com seus irmãos, é porque em outras épocas a gente já se comprometeu positivamente ou negativamente com eles. Ah, mas o que eu posso ter feito de tão grave para minha mãe hoje ter matado meu pai? Aí depende. Depende do comportamento que está sendo elaborado hoje. O espírito precisa saber conhecimentos que a gente está escondendo. A pretexto de passar a mãozinha na cabeça e ficar só na gentileza, na bondade, nós estamos esquecendo de informar o espírito. Entendeu? Tranquilo? Então nós vamos lá, fazer o trabalho que Jesus fez conosco. Tirar essa imagem de que Deus não está presente em todos os momentos da nossa vida. Tirar essa imagem. Então voltar à esperança. Parar de cultuar modelos e imagens que substituam Deus. O evangelizador tem que ter essa consciência. Ele tem que ter fé em Deus. Ele está vindo para a evangelização. O carro dele estragou. O que ele tem que fazer? Não, mas isso mesmo, Eugênia. Fala mais alto um pouquinho. Vai a pé. Vai a pé. Já fiz muito. O que a gente faz? Não comparece à evangelização, porque tem que resolver agora o problema de carro. Você não pode deixar seu carro no meio da rua, pode? Dependendo do lugar. No meio não. No meio não. Mas vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu quero chegar no valor da esperança. Quando eu perco a esperança no Criador, eu começo a criar ídolos. E estamos influenciando nossas crianças a criarem ídolos. Quando a evangelização não tem qualificação, nós passamos a voltar antes do Velho Testamento. Cultuar imagens que substituam esse pai que ajuda em todos os momentos da vida. Por que você está desanimado? Por que você perdeu a esperança? Por que você está desacreditado? Sendo que você tem dentro de você o germe da perfeição. Então a primeira proposta é estabelecer as regras e as bases dos 10 mandamentos das crianças. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do outro. Não, mas criança não tem cobiça, não tem? Não, não tem. A criança dessa encarnação não. Ela tem da outra. Mas nessa encarnação ela não tem cobiça. Por isso que quando você vai punir uma criança, você precisa ter conhecimento, porque senão você fica punindo por uma coisa que ainda não está desenvolvida. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram criança na Zona Umbralina? Nos relatos, eu já li. Até 7 anos? Não. Nenhuma criança vai para a Zona Umbralina. Por que ela não vai para a Zona Umbralina? Porque ela não tem formação
e nem condição para responder por ela. Por isso que os pais ficam presentes insistentemente na vida da criança até 12 anos. Depois dos 10 a gente já tem relato. Não de inferno, não de zona infernal, mas de reclusão. Não é assim? De ficarem reclusas, fechadas num determinado ambiente, ali resgatando, até ela chegar à condição de ou voltar à forma anterior que ela estava, de homem, né, formado, ou então reencarnar. Mas até então você não vai falar em criança em zona Brasil. Então quando você vai trabalhar a criança, você prepara a criança para o futuro. Então, por exemplo, eu quero que esse menino respeite o semelhante. Para ele respeitar o semelhante, o que eu preciso? Ampará-lo agora. Criar nele uma nova imagem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma festa na minha casa espírita, comemorando a recepção, o recebimento dos trabalhadores, dos participantes na casa. Chegaram pessoas na casa novas e eu combinei com as nossas crianças que elas iriam receber as pessoas novatas que estavam chegando na casa. E aí fizemos um lanche, tá? Fizemos o lanche, elas vestiram a caráter para preparar o pessoal, tudo bonitinho. Foi uma recepção muito bacaninha. No final, na hora de servir o lanche, eu tinha colocado cadeiras assim, nessa posição, e tinha colocado mesas com cadeiras para os chegados. Quer dizer, elas iriam dar o melhor delas. E eu combinei com ela, vocês assentam desconfortavelmente e conforta os que estão chegando. Como é que chama isso? Educação, gentileza, não é? Cama e dá a cama pro Sai da cama e dá a cama pro outro, não é assim que a gente faz? Muito bem. Eu trabalhei isso com eles. Eles teriam que desenvolver essa proposta naquela noite. Os evangelizadores, quando viram os meninos assentados, tomando lanche, assim, desconfortavelmente, e viram os outros, o que eles fizeram? Tiraram as crianças, tiraram os pais e colocaram os meninos. Ah não, Sônia, eu falei, pois é, era isso que eu queria ver. Ah não, Sônia, mas aí você tem que ver que é desconfortável para a criança. Eu não estou preocupada com a criança, eu estava preocupada com a formação futura. Porque hoje você entra dentro do ônibus e a mulher está grávida e ela vai em pé porque a mãe tem coragem de pegar o outro menino dela e colocar assim e o menino não levanta porque ela pagou a passagem dele. Você já viu isso? Reclama, ela fala, ele pagou a passagem. O menino tem o quê? 4 anos, 5 anos. Ela não deixa, não dá lugar para outra pessoa. Você vai ensinando isso para a criança quando ele se torna homem, o que ele tem como referência é isso. Então você implica no coração da criança desde cedo valores. Uma vez que ela está com a mente limpa, entre aspas, com a mente limpa, e você pode jogar valores ali, que ela vai transformar valores em atitudes, então tem que fazer agora. Agora nós estamos programando uma nova recepção, provavelmente agora no Dia das Mães, para que as crianças recebam as mães na instituição e façam novamente a mesa para as mães. Os adultos assentarão. Ah, mas é uma forma. Problema do adulto. O que a gente está ensinando a criança é ser homem de bem. É o que a gente tem que fazer dentro das nossas casas. Quem tem criança em casa, não é assim? Dá licença, deixa sua tia sentar aí. Ensiná-lo a ponto de eu não precisar pedir. Para que quando ele se tornar um homem de bem, ele volte a abrir a porta do carro para as mulheres. Porque quem destruiu isso não sabe, não entende nada de feminismo. E foram as feministas que destruíram, sabia? Nós destruímos isso. Que ele volte a arrastar uma cadeira para a mulher assentar. Que ele volte aos valores e a mulher retome a sua condição de mulher. Mas tem que fazer isso hoje. Na nossa sala de evangelização, quando a gente vê um menino entrar e ele entra apertado ali junto com a menina, a gente chama os dois e fala, meu filho, poder de gentileza diz o quê? Primeiro as damas. Por favor. Ah, tia, mas ela sabia que... Primeiro as damas. Convide a companheira a entrar. E, se possível, leva ela lá no assento dela. Leva ela lá, porque nossas cadeirinhas elas são marcadas, né? Tem o nome das crianças. Leva ela lá no assento dela. Se torne um homem de bem.
Aí a gente conta para ele. Jesus lá na cruz, vendo Maria chorando desesperadamente, ele não se permitiu aquele sofrimento. O que ele fez? Ele olhou e falou, homem, João, né? Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Ele não permitiu aquele sentimento de desídia, de sofrimento. Então você tem que aprender a ser gentil. Tem que ensinar isso para a criança agora. Tudo bem que nós estamos ensinando outros valores. A escola não atinge o objetivo dela, por que nós não podemos atingir? Então é hora de ensinar valores novos. Começado pelo Velho Testamento. Honrar pai e mãe. Insistir com a criança a questão da família. Insistir com a família. Fazer com que ela sinta a importância de viver em família. De entrar para dentro da sua casa. De pedir amparo para sua família. De chegar no centro. Colocar o nome da sua família no caderno de amparo. Tia, coloca o nome da minha mãe. Ela está doente. Coloque você mesmo. Toma, dá ele o caderno. Pode colocar o nome da sua família na ajuda espiritual. E incentivar esse espírito. Vocês estão me entendendo? Tá? Não é nada fora do céu, não. É na terra mesmo. Que só fica parecendo que a gente está alucinado, mas são valores que a evangelização faz essa proposta. Jesus faz essa proposta para nós. Então, chegar naquele coração e começar a ensinar os valores de um homem de bem. Um homem de bem, meu filho, age assim, ó. Primeiro, você deixa as meninas entrarem. Ceda lugar na fila. Lá no refeitório. Aprenda a falar. Pode sentar, por favor. Faz isso aqui. Se você habituar a fazer isso dentro da instituição espírita, seu mentor espiritual vai te intuir, você vai fazer? Em casa. Em casa. Depois fará? No ambiente de trabalho e no ambiente social, na escola. E aí nós acabaremos com a marginalidade na escola. Quanto mais nós endurecemos o coração do menino, do jovem, menos ambiente social ele vai favorecer lá fora. Então o certo é esse. Por que às vezes a gente fica brincando, mas é verdade, né? Ô tia, esse menino pôs o pé na cadeira. O que a gente faz? Tira o pé da cadeira, menino. Ele assentou na ponta da... Às vezes a gente observa a professora pedindo ele para tirar o pé da cadeira e ela mesma sentada em cima da mesa, com a polpa em cima da mesa. Ela é a educadora. Não é? Então, existem requisitos que a gente pode utilizar dentro da sala de evangelização, fazendo com que aquela criança ela se transforme no chamado homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para isso, o que eu preciso fazer? Conhecer os propósitos da evangelização. Você evangeliza por quê? O que você quer com a evangelização? E aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. O que nós queremos com a evangelização? Formar cidadãos de futuro de bem. Formar cidadãos de bem. É isso que eu quero. Eu quero fazer cidadãos de bem. Eu quero homens educados, mulheres sensatas, não é? Equilíbrio entre os dois. Que a família não pereça. Que um entenda o outro a ponto do marido saber que ele tem que permanecer com a esposa. Entendeu? Porque hoje a ideia hoje é o seguinte, eu não dou conta de você, o que eu faço? Tchau. Tchau. Quando que eu vou dar conta de alguém? Se a proposta é fui, se a proposta é fui, quando que eu vou dar conta de alguém? Meu nível de tolerância. A proposta é hashtag partiu. Aí eu vou te perguntar, como é que você faz um homem de bem se a solução está imediata? O certo é o que? A proposta de Jesus é perseverar até o fim. Até mesmo se você observar um casamento onde qualquer coisa não motivo de ir, os filhos automaticamente vão observar essa situação e vão perceber que não há importância na matrimônio, na família. Se o evangelizador sabe disto, se ele conheceu as obras espíritas, as leu com consciência, ele vai implantar no coração uma versão nova, no coração da infância uma versão nova, que é a versão da tolerância. E isso começa na convivência social dentro da instituição espírita. Para isso eu também tenho que ser social, tenho que ser solidário, também tenho que ser paciente, ter meus compromissos. E com isso, com essa tolerância, a gente abole aí a questão até do melindre. Porque quantas pessoas que às vezes
por questões tão sutis, e igual você está falando, fui, não tolerou, acaba saindo da casa, abandonando tarefa, abandonando trabalho, por falta de intolerância. Quando a situação é sutil, tudo bem. O problema é quando ela não é sutil. O problema é quando ela é descarada e por qualquer coisinha, eu sei que aquilo pode acontecer e eu abandono o trabalho. Quando você fala em situações sutil, muitas vezes tem mentes desencarnadas atrás, né? E aí você toma uma atitude, muitas vezes nem foi você que tomou somente, mas você teve interferência de outras entidades, aí você precisa de um concurso espiritual, etc. e tal. Vou falar disso sobre limite, tá? O problema é quando o trabalhador está descarado, ele sabe que o problema é dele mesmo, é ele que é intolerante. Nós somos assim, né? Eu dou a palavra e tem que ser a minha, o que eu falo é o que está certo. Que requisito eu passo a ter para educar alguém menor do que eu, em termos de tamanho físico? Não tem. Então eu tenho que desenvolver. Mas eu vou chegar nisso aí, calma aí, que eu gosto de deixar essa parte para o final. Porque no final eu falo, ó, foi embora. Conhecimento das leis morais. Eu agora lancei no coração da criança a importância da justiça. Você precisa desenvolver a justiça. Uma semana dessa, uma criança foi na nossa sala. Eu não queria ficar. Eu falei, por que você não quer ficar? Não quero, eu já não estou disposto. Tá, mas quantas crianças nós temos dentro de sala? Nós temos 17 crianças, você é uma. Você está atrapalhando? As demais. 16. E isso não justifica. Isso é injustiça. Nós vamos pedir a você que fique então conosco numa sala ambígua. Mas atrapalhar 17 você não vai. Mas a minha sala é essa. Mas você não está fazendo por ficar nessa sala. Isso é uma questão de injustiça. Com os outros que estão lutando e tiveram o mesmo sacrifício que você teve para poder estar aqui. Aí ele foi para uma sala, só eu e ele. Vamos evangelizar a 2. Proposta do evangelho. E ele suou. E se não tiver alguém para acompanhar, por exemplo, se no quadro da evangelização não tiver essa pessoa? Detalhe, você não evangeliza sozinho. Tá? A proposta da instituição espírita, por mais difícil seja, é fazer um projeto em que ele tenha mais de um evangelizador. De preferência, 3. Mas tem que criar. Ainda bem que nós estamos fazendo isso. Cria monitores. Cria monitores. Não precisa você pegar e passar a evangelização para a mão do outro. Cria monitores. Você fica responsável em manter a sala disciplinada. Tá? Vou falar isso daqui a pouquinho também. Você fica responsável em manter a sala disciplinada. Você, menino, precisou de ir no banheiro, está muito apertado além dos limites, você leva para nós para que os outros não sofram o dano da evangelização. Quando aquelas crianças correram até Jesus e Pedro pediu que elas calassem, Jesus falou, peraí, eu já falei para vocês, agora eu tenho que falar para elas. Pode deixar e vir a mim, As crianças. não atrapalha não. Então, tudo isso tem que ser jogado em forma de evangelização para a criança, para ela entender o mecanismo. Então, o coordenador, e aí a gente sabe que é outro curso, viu, gente? Um coordenador não entra para dentro de uma sala de aula. Coordenador é alguém que coordena. Ele é alguém que recebe os meninos do lado de fora, que verifica, eu sei que o que eu estou falando é difícil, mas a proposta é essa. Quando o coordenador entra para dentro de sala, ele perde o foco do trabalho. O certo é você acompanhar as crianças que entram, porque Jesus põe todo mundo para dentro, mas de repente entra um sem a veste de núpcia, sem o caráter da evangelização, e joga seu trabalho todo fora. Aquela noite foi desperdiçada, porque não teve alguém ali que pudesse recebê-las. Difícil. Eu sei que é, eu sei que dói. Eu por muitas vezes ouvi evangelizadores, o Lúcio de Abreu, o seu Osvaldo, Tereza Bedeschi falar sobre isso, e eu pensava assim, eu não está na minha casa. Você tem que ir para minha casa para ver que eu não tenho condição de fazer isso. É muito bonitinho, mas na casa dele. Hoje eu compreendo o que elas falaram lá atrás. Tem que ser assim. Eu tenho que fazer como Jesus falou. Mestre, sua seara é muito grande, tem pouquinhos tarefeiros, o que eu faço? Jesus falou assim, ore e peça a Deus que mande trabalhadores para cá.
Então vocês orem. Orem. Mas pais, escutem. Tiago fala, a oração, quando justa, pode muito em seus efeitos. Então se o evangelizador, se o coordenador pede,